Aleluia. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo, essa estação, por tudo aquilo que o Senhor está provendo, tudo aquilo que o Senhor está movendo aqui, Pai, dentro desse desafio, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, para que o Senhor nos inspire, para que o Senhor nos direcione com teu Espírito Santo, Pai, com fogo, trazendo revelação e entendimento, e nos dando, Senhor, direção para caminharmos como um povo, para caminharmos, Senhor, como filhos maduros, Senhor, que entendem a sua direção e manifestam a sua glória. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos que vamos, meu povo. Vou passar aqui o vídeo. Você preste bastante atenção. Amém? O nome do vídeo é Deus está falando. Ok? Vamos lá. Lovear é uma maneira informal de dizer eu te amo. Aí no post-it. Escrito ali, call me liga. Isso é incrível. Yeah, so I should be in the next hour or so. Yeah, no, absolutely, no problem. We'll get it sorted. I've already spoken to them, and they said it would be fine. So. Nos falamos logo, em breve. Alright. See you soon. Tá tudo certo, eu estou aqui. Tá tudo bem, estou aqui. Olá, bom trabalho. Uma delas foi bom trabalho. Eu tenho orgulho de você. Olha o tanto de post-it ali, ó. Cada um deles é Deus falando algo. Fone de ouvido, não percebendo nada. Vendo ali, olha lá. Ele tá escrito, ó. Eu estou aqui por você. Sim, você pode fazer. Eu estou aqui. Deixa eu te ajudar. Não tenha medo. Tenha orgulho de você. Eu te amo. Deus está falando. Mas você está ouvindo? Amém? Deu para ver? Deu para ouvir direitinho? Ou não? Escreve aqui o que você achou desse vídeo. Que fichas caem. Escreve aí.
Aleluia. Enquanto isso, eu vou carregando aqui os outros. Que ficha caiu aí para você? Lá, incapacidade de perceber Deus nos momentos da vida. A ficha que cai para mim é: o importante é que eu sou para o Senhor e como Ele nos cuida em todo o tempo. O que mais? Que ficha caiu aí, gente? Olha só, gente. Nós estávamos aqui na segunda-feira. No último encontro, nós falamos sobre algumas coisas importantes, como a origem dos sonhos, né? E nós trouxemos não só a questão da origem, nem, aliás, foi os 3 principais propósitos de Deus para os sonhos. Óbvio que tem mais, mas nós falamos de acordo com Jó, capítulo 33, verso 15, onde ele diz: em sonho e visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens, adormece na cama, então revela ao ouvido dos homens e lhe cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz, para esconder o homem da soberba e para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então nós falamos sobre esse significado aqui, né? Ratan, que é selar, lacrar, afixar um selo, fechar a questão. Então a garantia é como um contrato. E depois eu anotei esse outro aqui, que selar a instrução significa que Deus fala conosco para ensinar, corrigir, confirmar algo importante, de modo que aquilo fique marcado e gravado no nosso coração, e isso nos leve à obediência. Então, quando você está pensando em desistir, você lembra do que Deus falou. Irmãos, é inconfundível. É uma coisa extraordinária a forma como Deus fala ou como Deus nos marca. Então, dependendo de como foi essa marca, você não volta para o mundo mais de jeito nenhum. Você não desobedece mais de jeito nenhum, porque foi muito forte, foi muito marcante. Isso sela. Então, quando você está com vontade de desistir, você lembra do selo, você lembra da marca, você lembra até mesmo da cicatriz. Muitas pessoas foram marcadas fisicamente, foram tão teimosas que passaram uma barreira que Deus estava falando. E isso trouxe uma consequência física, seja através de uma enfermidade, seja através de um corte profundo. Eu conheço pessoas que ficaram com cicatrizes tremendas no corpo, cortes, né? Tiveram que dar pontos muito profundos, quase perderam membros, assim. Não estou falando que Deus fala só dessa maneira, tá, irmãos? Mas o nível de desobediência, muitas vezes de teimosia e de orgulho de uma pessoa, leva ela a tomar decisões que trazem consequências para a vida inteira. E olha que dentro dessa consequência poderiam ter vindo coisas muito piores, e foi Deus dando livramento. Você está aí, crente? Faz sentido o que eu estou falando aí? Então, isso é muito, muito forte. Então, esse selar aqui é Deus marcar de uma forma muito profunda. Existem sonhos, existem visões, existem impressões ou coisas que nós vemos na palavra ou ouvimos da boca de alguém que nos marca
de uma forma muito profunda. Então, isso é um selo. Selar a instrução, eu entendo que é uma forma que Deus fala para ensinar, corrigir, confirmar de uma forma que fique gravado no nosso coração. Isso nos leva à obediência. Então, nós entramos dentro dessa dinâmica e nós vamos entrar agora em algo muito importante, que é 14 categorias de sonhos. Mas antes disso, vamos ver aqui o que os irmãos responderam, né? Quais fichas caíram ali do vídeo que nós passamos anteriormente. É necessário nós ficarmos atentos ao falar de Deus nas mínimas coisas, o Senhor sempre alertando, impulsionando e falando como nos vê. A nossa percepção está contaminada, Ele é fiel. Deus fala de diversas formas e nem sempre temos a sensibilidade para perceber ou discernir. É verdade. Quando eu tinha 14 anos, minha família e eu sofremos um acidente, não era para ter sobrevivido ninguém, mas o Eterno, em sua infinita misericórdia, nos poupou a vida. Hoje estamos aqui para a honra e glória do Pai. Glória, glória, glória a Deus. Shalom, minha filha. Amém, povo de Deus. Que o Senhor continue impulsionando aí a sua vida, a sua fé, que a presença dEle, ela te marque de uma forma muito profunda no dia de hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Pois bem, gente. Dentro desse propósito, nós estamos com esse desafio hoje. Como eu disse, que eu ia explicar algumas coisas, dentre elas, 14 categorias de sonhos. Não existem só 14, tá? Então, assim, são 14 que me chamam a atenção e que, às vezes, estudando alguns materiais, praticando isso o tempo todo, nós vamos categorizando, né, trazendo ali uma relevância maior para essas 14 áreas aí. Assim como não são apenas 3 os propósitos de Deus para os sonhos. Logo, logo nós vamos trazer mais. Mas 14 categorias de sonhos. Vamos lá? Você está aí, crente? Então, os sonhos e visões muitas vezes são sinais do céu. Deus usa os sonhos para nos dar discernimento, libertação e muitas vezes revelação. Então, a categoria número 1 que eu quero trazer aqui é a categoria de sonhos de cura. Quando é que se aplica aqui esses sonhos de cura? Muitas vezes você passou por uma situação muito desafiadora na sua vida, né? E muitas vezes o Senhor vai permitir que esses sonhos sejam projetados no teu espírito ou nos teus sonhos aí para trazer restauração e esperança acerca da solução de um problema ou consolo de um infortúnio ou uma ferida que esteja acontecendo ou que já aconteceu. Às vezes fica uma marca muito forte. E aí você fica de uma forma negativa, você fica de uma forma temerosa, você fica de uma forma muito abalado ou abalada. Então, muitas vezes Deus vai permitir que venham sonhos de cura para
que você acorde de uma forma tranquila, ou visões de cura. Olha, eu estou vendo Deus derramando um bálsamo, eu estou vendo Deus limpar uma ferida, sabe? Então, muitas vezes, isso tem alguns destinos, muitas vezes o destino é você, e muitas vezes o destino é a vida de alguém. Entende? Muitas vezes é uma congregação, muitas vezes é uma cidade, muitas vezes é um alerta geral que Deus está dando através do seu sonho ou através da sua visão. Aquilo que ele vai dar para você, o que ele já deu para você. Beleza? Um outro sonho muito comum. Olha lá, cura de remissão da terra também, bem lembrado. É possível Deus falar através, ou comunicar algo curando uma nação, curando uma pessoa, curando uma família, curando um ministério, curando ministros, curando você. Muito comum. Outra coisa, sonhos de purificação. Sonhos de purificação. Então, o que é esse sonho de purificação aqui? Esse sonho de purificação, ele são sonhos no qual Deus traz libertação quando você não consegue chegar a ela ou ela não consegue chegar a você de alguma forma. Então, às vezes, você está com a alma tão agitada, às vezes você está lá no seu quarto há dias e não consegue sair. Às vezes Deus vai te dar um sonho purificando você, trazendo libertação e purificação. Eu lembro daquela expressão onde Deus pega aquela tenaz do trono dele e aplica sobre a boca de Isaías. É algo tremendo, né? Então, muitas vezes, o Senhor vai trazer cura e purificação através dos sonhos. Ele vai te avisar, né? Ele vai, de alguma forma, imprimir no teu espírito essa certeza de que houve libertação e purificação no teu sonho. De alguma forma você consegue entender que a fonte desse sonho é Deus e muitas vezes ele está purificando. O terceiro, ou a terceira categoria de sonhos que eu consigo trazer aqui como algo em destaque, são sonhos relacionados ao chamado. Então, nesses sonhos, Deus te ajuda a identificar aquilo no qual, ou aquilo para o qual você foi chamado, ou para o qual ele te chamou. Muitas vezes ele vai te dar algumas revelações no sonho, você ministrando para muitas pessoas, você ministrando para uma pessoa, você tendo coragem, ousadia. Às vezes você é uma pessoa mais retraída, mais fechada, mais na sua, e o Senhor te dá ali um sonho, né, revelando essas questões. Irmãos, entenda, o seu chamado ele não está atrelado apenas a um serviço ministerial dentro da igreja. Entenda que Deus pode usar você como advogado, pode usar você como uma pessoa que trabalha na área da alimentação, alguém que trabalha na área da beleza, para ser um canal de bênção e favor na vida de outros. Tinha um tempo onde nós tínhamos um comércio
e lá nós vendíamos alimentação saudável. E às vezes os clientes iam para lá e o depoimento que eles davam era nossa, quando eu chego perto de vocês dá uma paz. Quando eu chego perto de vocês e converso, parece que Deus tira um, não falo Deus, né? Eram clientes ali, mas parece que um peso saiu de cima de mim. Eu estou muito mais aliviado, muito mais aliviada. Então, o chamado em relação ao teu chamado aí, na ministração passada, alguém estava perguntando como descobrir o meu chamado. Eu já falo para você, servindo. A melhor forma de você descobrir teu chamado é servindo, porque durante o processo de servir, você vai discernindo depois de um tempo. Então, fique um bom tempo. 1, 2 dias, uma semana não é o suficiente para você descobrir. Sirva no que precisa. Eu falo que é o foco difuso, né? A unção da metralhadora, para tudo quanto é lado. Dê tiro para tudo quanto é lado. Então, no geral, você servindo, você vai descobrindo o que é específico. O que é específico. No mínimo, isso vai te trazer muita experiência, isso vai te trazer muito testemunho. E você vai discernir. Ao longo da caminhada, o Senhor nos deu experiência, eu e minha esposa, de passarmos por alguns ministérios, de servirmos alguns ministérios. E já trabalhamos com criança, já trabalhamos com adolescente, já trabalhamos com célula, com visão, sem visão dos 12, com N coisas, sabe? Já trabalhamos com apoiando com eventos, já trabalhamos de diversas maneiras. E servindo, nós pegamos alguma experiência, já trabalhamos, servimos igrejas que trabalham nessa parte de missões de uma forma muito forte, já servimos igrejas que trabalham à base de casais, muito família, né, muito forte, jovens, adolescentes, crianças, todas essas áreas nós servimos aí. E é muito bom, porque muitas vezes na prática você vai vendo o que funciona e o que não funciona. Você de fato tem jeito para isso, ou não tem, ou de fato você está disponível para que Deus te prepare. Então, você só vai saber servindo. E aí, muitas vezes Deus vai selando. Lembra que um dos propósitos ali é selar? Ele vai marcar você de uma forma diferente que fica inconfundível. Então você vai afunilando, 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 né? E vai ficar ali a parte que importa para que você discirna, para que você entenda com clareza qual é o teu chamado. Entende? Então, e quais são os seus dons? Beleza? Tá claro aí? Podemos ir para frente? Semana passada eu orei pedindo libertação de uma área de terra. No outro dia sonhei com um lagarto enorme saindo dela e indo em direção ao sol. Entendi que é uma resposta da nossa oração. Glória a Jesus. Bênção. Irmãos, como eu disse para vocês, o meu propósito aqui, principalmente ali dentro dos grupos de interação, do grupo de interação, é que ele fica aberto aqui durante o nosso desafio, ali é a oportunidade de vocês treinarem, colocarem na prática, entendeu? Colocar para rodar e para que vocês aprendam na prática, para que você não fique, de certa forma, dependente, me perguntando.
Pastor, o que que significa isso? Pastor, o que que significa isso? Então, um dos propósitos ali é treinar você para que você encontre elementos dentro desse sonho para que você, ao pesquisar, então eu quero te encorajar, não seja preguiçoso, não seja preguiçosa. Põe a mão nas minhas palavras aqui. Não chega falando, pastor, eu tive esse sonho assim, 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 assim. O que que significa? E não foi nem pesquisar. E não foi nem orar. Nós não, como se diz, nosso propósito não é adivinhar o que é, tá? Nosso propósito é te ajudar a investigar, a orar em cima disso. Se você for apresentar para sua liderança ou para alguém que tem experiência nessa área, você já vai chegar com os elementos. Olha, eu estudei, isso significa, geralmente tem esse significado, tem essa aplicação, tem isso aqui. Nas escrituras eu enxerguei isso aqui, eu fui lá nos originais, entendi isso. Ah, não, pastor, não tem paciência. Pô, então fica sem interpretação. Paciência é o que você mais vai ter que ter. Orar em cima é o que você mais vai ter que ter. Depender do Espírito Santo é o que mais você vai ter que ter. Então, eu quero tirar essas muletas de você depender dos outros para que haja interpretação. Então, até mesmo dentro dos grupos de interação, o que que eu quero que você faça? Você vai, teve um sonho? Você vai procurar base bíblica para aquilo que você sonhou. Então, eu entendi que na Bíblia, sonhar com isso significa isso. Olha, eu vi que fulano de tal da Bíblia sonhou já com isso aqui significou isso dentro desse contexto. Então, tá bom? Beleza? Tá claro aí? Então você precisa treinar. Você precisa colocar isso na prática. E quando você tiver um sonho, uma visão, ao invés de ficar perguntando o que que é, não, olha, eu entendi, o meu entendimento acerca disso, é, a minha a minha visão acerca disso aqui, eu entendi que é isso. Isso me ajuda a discernir melhor? Aí sim, aí a gente pode ajudar de uma maneira diferente. Mas às vezes nessa identificação, eu acredito que você já vai conseguir ter muita clareza, porque o Espírito Santo vai confirmando algo. Ele vai confirmando algumas coisas. Lógico que quando a gente está começando, existe uma dificuldade maior, entendeu? Então, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo acerca desse discernimento, né? Você vai ficando apurado. Na hora que vem, você já tem uma certa clareza, né? Show! Então, sonhos de chamado. Sonhos relacionados ao chamado. Então, muitas vezes, Deus vai te dar um sonho aonde você está servindo pessoas, alimentando pessoas. Isso pode ser alimento, pode ser literal, você literalmente alimentando fisicamente, ou você alimentando espiritualmente, seja através de ensino, seja através de conselhos, ou seja através de alimento natural. Talvez você cozinha maravilhosamente. Deus quer que você use esses dons e talentos como um ministério. Entendeu? O Danielzinho tá participando aqui. Amém. Outro sonho, sonho de advertência. Sonhos de advertência. O que que é esse sonho de advertência? Eu acho que é o nossa quarta posição aqui, não é isso?
O que é esse sonho de advertência? São sonhos onde Deus te alerta e te avisa sobre algo que não se deve fazer, ou aonde não se deve estar, ou com quem não se deve estar. Beleza? Outra categoria. Vai dando um alô aí, gente. Escreve aí, vai falando aí, dando grito, caso você não entenda ou ficou alguma dúvida. Beleza? Então, sonhos de advertência. Então, são sonhos onde ele te alerta acerca de algo que não se deve fazer, ou não se deve ir, ou com quem se deve fazer e estar. Beleza? Sonhos falsos. O que são esses sonhos falsos? Então, aqui entra no quinto. Sonhos falsos são sonhos que não vêm de Deus, mas pode vir da carne, de desejos egoístas ou do inimigo. São sonhos falsos. São sonhos contaminados. Se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver falando muito devagar, estiver divagando muito aqui, você me dá um toque. Quero, geralmente eu falo mais devagar para que os irmãos possam entender, possam anotar. Beleza? Sonhos falsos são sonhos que não vêm de Deus, mas vêm da carne, vêm de desejos egoístas, ou pode vir do inimigo. Outro sonho, sonhos de enfermidade. Então, quando muitas vezes nós estamos doentes, temos alguma enfermidade, o nosso corpo pode influenciar a forma como nós sonhamos. Então, geralmente, você vai sonhar tendo dor naquela área, ou tendo alguma coisa relacionada a essa enfermidade, principalmente quando essa enfermidade ela te impressiona demais, ok? Então, quando nós estamos doentes, muitas vezes nós vamos sentir dentro dos sonhos algumas coisas, né? Ou vamos sonhar, ou isso vai influenciar de alguma forma. Esse é o sexto. Sétimo. Fala aí se você já notou. Sétimo, sonhos químicos. O que são sonhos químicos? Às vezes a escrita aqui vai parecer um pouquinho estranha, porque eu traduzi de um livro em inglês, tá? Então pode ser que com o passar do tempo, principalmente nos materiais que vão ficar, que a gente vai catalogar ali, depois eu vou passar para o PDF, talvez eu melhore essa escrita ou coloque outro nome, tá? Mas sonhos químicos, o que são sonhos químicos? Sonhos químicos são sonhos causados como efeito colateral de medicamentos. Tem medicamentos que trazem alucinações. Tem medicamentos que geram
um nível de hipersensibilidade ou de uma baixa sensibilidade a algumas coisas. Então, são sonhos químicos causados por um efeito colateral de algum medicamento. Ok? Outro, sonhos de autoconhecimento. Então, Deus usa muitas vezes um sonho para mostrar onde você se encontra espiritualmente. Então, muitas vezes, ou você ou outra pessoa pode se encontrar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma certa vez eu tive uma visão. Isso foi uma visão. Eu estava fazendo uma coisa. E geralmente é assim, irmãos. Eu estou aqui programando ou estou, quem não sabe, minha profissão é programador. Eu desenvolvo sistemas para computador, aplicativos, sites, sistemas. E às vezes eu estou aqui, né, programando, ou pensando, ou fazendo uma análise. E aí o Senhor me dá uma visão, o Senhor me dá uma impressão acerca de algo ou alguém. E aí ou eu anoto, ou eu gravo, ou eu já ligo para a pessoa, ou eu me ligo, né? Quando é para mim. E aí, quando é com outra pessoa, muitas vezes o Senhor me mostra a condição espiritual dessa pessoa. Uma vez eu a, fui ver a condição espiritual de um rapaz que estava no nosso pastoreio, né? Nós pastoreamos uma igreja local aqui em Goiânia. E ele estava numa situação complicada espiritualmente, com algumas atitudes meio coisada, né? Então a gente estava ali nesse processo de correção, de repreensão. E aí, o que que eu vi? Por causa dessas atitudes que ele foi tendo, eu vi como se ele estivesse num deserto muito grande. Esse deserto ele era todo vermelho, uma terra muito árida, e ao invés de andar com os pés, ele estava andando com as mãos. E as pernas estavam atrofiadas. Você que já entende a respeito disso, na sua impressão aí, o que que você acha que significa isso? Deserto, caminhando com as mãos como se estivesse arrastando e as pernas atrofiadas, num lugar muito árido. Certo? Então vai escrevendo aí, gente. A gente vai movendo. Se quiser abrir o microfone também pode. Ó, precisava ser liberto. Então, olha só para você ver. Nessa mesma expressão, ele estava doente fisicamente. Estavam com as questões, estava emagrecendo muito rápido. Então, depois de uma oração por libertação, uma libertação por cura, tirando ele desses lugares dessas dimensões de prisão, né, ou de desérticas aí, incrivelmente, o cara começou a ficar mais gordinho, mais coradinho, ter mais disposição, porque já estava entrando numa depressão profunda, entendeu? Então nós precisamos ir entendendo essas dinâmicas que muitas vezes
o Senhor vai mostrar a condição espiritual de uma pessoa através de sonhos ou através de visões. Então, são esses sonhos de autoconhecimento. Talvez eu mude esse nome, tá? Beleza? Ou de conhecimento. O que mais? Sonhos de encorajamento. Como funciona essa questão dos sonhos de encorajamento? São sonhos que fortalecem a nossa fé. Então, para agir conforme a esse chamado de Deus. Então, às vezes, você está numa situação onde você está querendo desistir, onde você está querendo entregar os pontos, ou muitas vezes você está em dúvida. Então, o Senhor vai selar, né? Ele vai confirmar de uma forma mais forte, mais contundente, dar mais detalhes acerca de algo. Esse é um sonho de coragem, um sonho de encorajamento, algo que fortalece a sua fé. Então, às vezes você está esmorecido, está fraco. Depois de um sonho desse, você acorda encorajado, animado, animada. Entendeu? Outro tipo de sonho, sonho de correção. Então, advertência é diferente de correção. Advertência está relacionada a algo que eu não deveria fazer. Correção é de algo que eu preciso parar de fazer e já estou fazendo. Então Deus usa esses sonhos para mostrar algo que precisa ser corrigido em você ou nos outros. Sonhos de correção. Outro tipo de sonho, direção, sonhos diretivos. Então são sonhos onde Deus te revela aonde Ele quer te levar, ou visões aonde Ele quer te levar no seu ministério ou na sua carreira. Entende? Então muitas vezes Ele vai... você precisa de uma direção para entrar na sociedade, você precisa de uma direção para poder tomar algumas decisões importantes na sua vida. Então, ou você já tomou algumas decisões e o Senhor, ele está te alertando para que você pare de fazer aquilo. Entende? Então, ele te constrange ali e ele te restringe através dos sonhos para que você não faça algo. Entendeu? Então, o sonho de advertência, você lembra do sonho, ou a visão, ou aquilo que Deus, eu não falo sonho, né, mas como Deus falou com Caim ali, né? O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. É uma advertência. A correção, às vezes, vai vir como aquela questão, né? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, ele já veio para falar acerca do que aconteceu. Beleza? Daí tá bem? Tá esclarecedor? Tá de buenas? Agora, sonhos de direção. Estamos entrando aí no 11º. Então, quase acabando. O que são sonhos de direção? São sonhos em que Deus nos revela aonde Ele quer nos levar no nosso ministério ou na nossa carreira. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que há uns
12, 13 anos atrás, eu recebi uma palavra de Deus, aonde Deus nos dava um ministério. Esse ministério era como uma árvore com raízes muito profundas. Aí você entendeu por que que o nome daquele propósito que a gente faz aos domingos, às 10 da manhã, onde eu coloco o link lá para que os irmãos possam entrar, chama Raízes Profundas, né? Então, era um ministério com raízes muito profundas. Essas raízes eram Jesus, a maneira como nós mergulhávamos em Jesus, e com galhos muito grandes que tocavam os quatro cantos da terra. Naquele tempo, eu falei, cara, o arroz dessa pastora tá estragado. Porque depois ela soltou uma palavra e falou assim, e eu vejo vocês trabalhando com libertação. Eu falei, você até é doido. Não, como diz lá no Pará, né? Não tô conseguindo nem ser crente direito. Eu vou mexer com libertação, porque na época a gente tinha um preconceito violento, né? Achava que se a gente não mexer com ele, o bicho não mexe com a gente, né? Engano. Então, não recebi muito bem a palavra, não. Eu não tinha fé para aquilo, né? Mas, enfim, é, essa questão do sonho, de direção, ele lembra aquela questão de selar? Então, de certa forma, mesmo não recebendo muito na hora, o Senhor selou aquilo no meu coração. Outra palavra que eu recebi, nós seríamos pastores. Hoje eu estou vivendo a parte do pastoreio, tô, estamos vivendo a parte do ministério que alcança as nações, porque então aqui tem várias cidades, né? Eu queria que você falasse aí, qual cidade você está falando? Vai lá. Então, na administração passada, a gente tinha pessoas lá da Escócia, tinha um pessoal da Argentina, tinha lá, Comodoro, Mato Grosso, aqui ó, Maria do Carmo está na Escócia, Ceará, no Rio, na Santa Catarina. Que pena mesmo, vai dar certo. Estamos quase concluindo também. Caraguatatuba. Então, tá se cumprindo ou não tá? Então, há uma palavra acerca do apostólico. Então, uma vez que a gente recebe uma palavra, o que a gente deve fazer? Se posicionar em cima dela. Hein? Então, com o passar do tempo, eu fui falando, Deus, faz sentido isso aqui. Então, se Deus me deu uma palavra, por exemplo, em relação a pastoreio, então o que eu devo fazer? Eu preciso me posicionar como alguém que pastoreia. Ainda que não venha a unção de pastoreio, né, o óleo caindo na cabeça ali, eu preciso me portar como alguém que pastoreia. Então, qual é a maneira mais simples de começar a pastorear? Cuidando de uma célula, cuidando de gente. Então, pastor, ele não é determinado pela expressão de Deus vai jogar um monte de gente na minha mão, eu vou cuidar. Não. Você já precisa ter esse coração que ama cuidar, que como fez sentido para você, fez tanta diferença na sua vida, você foi tão suprido, tão alimentado, tão abençoado, você quer transferir essa mesma essência
você começa agora a cuidar do micro ao macro, e você vai andando no mesmo caminho, entende? Então, por exemplo, isso aqui que nós estamos vivendo hoje, eu recebi uma palavra de que o Senhor ia nos usar ministrando através da internet, através de vídeos e materiais. Tá, não está cumprindo? Então, eu recebi a palavra, eu coloco lá em quarentena, vou orando em cima dela e me posicionando. Olha, Deus quer que eu tenha isso aqui, Deus quer que eu vença isso aqui, Deus quer que eu mova isso aqui. Às vezes ele vai dando sonhos, ele vai dando visão, ele vai dando encorajamento, ele vai dando um toque. Às vezes a gente quer todo o filme, né? A gente quer 2 horas e 42 minutos com todos os detalhes, cores, para aí sim começar a andar. Não, amados, faz isso não, não faça isso. Entendeu? Eu tive sobre que iria ter um menino. Na época o Carlos estava com o marido, eu achei que ia demorar, mas foi logo em seguida. Isso aí, meu irmão. Quando a coisa vem de Deus, muitas vezes é rápido. Ou muitas vezes ele pode até demorar, porque ele quer te preparar. Mas você já fica na posição. Ok? Então, outro, sonho de promoção. O que é promoção? Então, esses sonhos, Deus mostra que você vai ser elevado na sua área de atuação, de uma forma que você compreenda. Entende? Então, ele vai te falar de uma forma que você entenda acerca de que você vai ser promovido, que ele vai mudar a sua patente, ele vai mudar a sua autoridade, sua área de abrangência. Talvez você consiga falar para 2 e Deus quer te dar uma direção para que você cuide de 20. Não tem limite. Que sonho? Agora, 13º e penúltimo. Sonhos proféticos. Então, são sonhos nos quais Deus revela algo que vai acontecer quando você estiver acordado. Então, isso vai acontecer e você deve agir conforme foi mostrado no sonho. Então, lembra o profético lá? Eu recebi lá da árvore que iria Isaac, pastoreio, as raízes profundas em Jesus, né? Um ministério ali profundamente cristocêntrico, fundado, baseado nos fundamentos. Irmãos, uma das coisas é, que é uma dor muito grande que eu tenho é ver uma pessoa que quer se envolver com algo muito profundo e nem um arroz com feijão da fé tem ainda. Ah, vamos entrar nas dimensões intergalácticas do universo, do multiverso, das galáxias aí, e nenhum arroz com feijão, não sabe nem por que é cristão. Acha que caiu no evangelho de paraquedas ou do caminhão de mudança. Está mais confuso ou mais perdido do que surdo em bingo. Não, mas então o Senhor quer clarificar. Então, trazer esse entendimento é muito importante. Inclusive, dentro lá da plataforma que nós estamos preparando, eu quero justamente trabalhar esses conceitos aí de microlearn, que são assuntos rápidos e práticos para eu pegar e praticar imediatamente, entende? Então, são coisas assim muito muito práticas, muito rápidas. Você pega o fundamento ali e já consegue aplicar na sua vida. É um conceito sobre salvação, então você vai aprender rapidinho o que é salvação e já vai conseguir explicar. Ah, é sobre libertação? Você vai aprender rapidinho os conceitos, a base do porquê que é libertação, conceitos que são muito confusos, como maldição hereditária. Logo, logo nós vamos
lançar aí um e-book, um playbook só sobre pelo menos 50 perguntas e respostas sobre libertação e cura, de forma compilada ali, para que os irmãos possam entender e aplicar rapidamente. Entendeu? E isso vai te fazendo se posicionar rapidamente. Então, teve um sonho, teve uma visão, teve algo que Deus te deu ou deu para alguém, você tem que ter esse senso de urgência, né? Então, vai acontecer, você deve agir conforme foi mostrado no sonho ou na visão. Beleza? Lógico, se veio de você, você entende, né? Se Deus mostrou para você e você entendeu que veio de Deus, que não é um sonho falso, que não é algo como resultado da pizza que você comeu à noite. Então agora você deve se posicionar a respeito desse sonho, tá? E 14, final, são sonhos de batalha espiritual. Sonhos de guerra ou batalha espiritual. Então, o que que é? Isso aí, às vezes, é Deus revelando os planos do inimigo. Deus revelando os planos do inimigo. E aí, muitas vezes a gente fala, fica com medo, né? Depois que teve um sonho cabuloso ali, que você viu o inimigo, né, fazendo, acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, quando Deus mostra, já é quebrando, sabia? E quando ele não quebrou, é para que você ore, mas isso vai ficar cada vez mais claro, para que você ore em cima daquilo. Por quê, irmãos? Olha só, João capítulo 3, versículo 20. Isso aqui para mim foi uma chave muito violenta. Diz assim, ó: porque aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, veio para a luz, as obras foram reprovadas, foram expostas, manifestas e perde a força. Entende? Então, pecado escondido, trevas, enquanto eles não virem para a luz, não há remissão, não há perdão. Preciso vir para a luz. Amém. Vamos orar em relação a isso. Que o Senhor pode mover. Tá? Depois, um dia, eu quero explicar por que alguns irmãos têm dificuldade em resgatar os sonhos, se lembrar dos sonhos. Então, são sonhos, esses sonhos com batalha espiritual, muitas vezes, Deus revelando o plano do inimigo e já fazendo com que caia por terra. Beleza? Então, por último aqui, quero explicar sobre visitação nos sonhos. Quem é que pode te visitar nos sonhos? Dentro de cada um desses aí. Número 1, o próprio Deus. Ele trazendo bálsamo, ele se mostrando a você, você imaginando, né, ou você sonhando com ele entrando na cena, numa cena traumática e te tirando dela. O próprio Jesus pode entrar em cena e tirar você de lá, ou trazer um bálsamo, ou trazer a presença dele que cura. Ok?
Segundo, anjos do Senhor. E aí, tome cuidado para você também não ficar bitolado com um sonho. Nossa, o anjo, o nome do anjo. Irmãos, primeira coisa, anjos, quando vem da parte de Deus, não gosta de muita exposição, tá? Não gosta de adoração, não gosta de bajulação, não gosta de. Então, eles vêm, fazem a sua função e vai embora, ou fique, eu fico. Eles estão ali a serviço de Deus, né? Para uma ministração específica. Então, você vai ver o José foi visitado, o José de Maria, né? O esposo de Maria, foi visitado em sonhos. O anjo do Senhor visitou e deu ali algumas instruções. E quem mais? Demônios podem entrar nos sonhos e podem trazer ali falsos sonhos ou distorcer esses sonhos aí. Então, sempre quando você for dormir, ore ao Senhor. Senhor Deus, me dê sonhos proféticos. Senhor, blinda a minha mente contra toda invertida do inimigo. Treina o meu espírito enquanto eu durmo. Me fortaleça, Senhor, para que eu possa ter uma fé firme e inabalável. Eu não sei se você já teve uma experiência, muitas vezes acordar com uma música ruim na mente, ou pensamentos ruins de manhã, pode ser resultado de uma batalha espiritual e de uma vida de oração fraca, tá? Então, primeira coisa, Senhor, guarda os meus sonhos, sela toda interferência na minha vida, na minha alma enquanto eu durmo. Treina o meu espírito enquanto eu durmo, Pai. Me capacita, me fortaleça, me renova, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você está aí, crente? Glória a Deus. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Ou Eu, alguma eu reclamação? não quero reclamar, não. O que acontece eu queria pedir se você podia deixar, se o pastor podia deixar as classes, em vez de ser na quarta-feira, na quinta, porque aí eu Uhum. posso participar. Porque na segunda eu cheguei no finalzinho, mas eu depois assisti no gravado. Uhum. Mas, porque eu estou tendo estudo bíblico, é justo 2 dias. Na segunda-feira é estudo bíblico, na quarta-feira é o meu GC. É 7h30, mas a gente fica ali falando até, sabe Deus, que hora. Então não dá para participar, sabe? Aí perco, sabe? Entendi. Eu gostaria de participar ao vivo. Se pode ser, eu queria fazer essa petição, se todo mundo está de acordo também, né? Que não sou só Aham. eu. Então, eu queria pedir isso, que ficasse assim, para quinta-feira mesmo, sabe? Mas aí, Então, nós, na época que nós definimos essa questão de segunda e quarta, nós fizemos uma enquete, e aí a gente acabou definindo e redesenhando como se diz, a agenda toda para essa data, né? E tirando os dias, por exemplo, que ontem que tinha a parte desse propósito que a gente tinha lá, né, da casa de recuperação que nós servimos, mas vamos ver, vamos ver com os irmãos, ver como é que a gente pode aplicar. Bom, vamos é estudar só, essa. é só uma petição, se pode ser atendida Claro, também. Se não pode, também. também, tudo na vez. Fico feliz, a irmã está aqui e está sendo edificada. Glória a Jesus. Ó, para Tatis também, segunda e quinta tá ótimo. Glória a Jesus.
maioria dos cultos são na quarta, né, gente? Vamos lançar lá no grupo de novo uma enquetezinha, a gente se organiza, tá? Se ajeita. Pastor, é que quando o senhor fez a enquete, eu não estava no grupo, né? Vamos fazer de novo. Desculpa, é só uma É brincadeira. isso, tranquilo. Ó, o Luciano também tá ótimo. Vamos colocar lá, gente. Aí os irmãos participam, faz a participação lá, a gente desenvolve. Em relação a esses 14 categorias de sonho aí, vocês têm alguma dúvida? Pastora, a Cláudia, Ah, sim, pode- Cláudio, pode falar, meu. eu tenho um testemunho e ali, quando o Testemunho. senhor colocou autoconhecimento, antes, eu queria dar um toque, eu me identifiquei porque eu tenho determinados sonhos que são eu, Sim. escrita. Aí o senhor Ó, vai direcionando, por exemplo, quando eu sonho com um bebê, criança, eu sei que sou eu. E aí, como eu estou tratando essa criança, é como eu estou me tratando. olha só. É muito interessante. O senhor mesmo que falou para mim isso, eu fui percebendo assim, isso. E outra coisa, eu trabalhei muito em hospital. É interessante, hospital. Então, como que eu estou tratando o paciente também é como eu estou tratando as situações à minha volta. Como que eu estou comportando, como que está meu ministério, se eu estou colocando direitinho o soro na veia, se, tá, né, se a gota está direitinho. Uma vez, por exemplo, eu sonhei que o gotejamento do soro não estava bom e aí deu um trocinho errado, eu saí correndo procurando um chefe para me ajudar. Então, eu gostei do sonho, né, do meu comportamento, que foi no sentido de eu buscar uma autoridade para ajudar no momento, naquele instante, porque eu tinha muita dificuldade com autoridade espiritual por causa de situações que eu passei. E eu precisava trazer um conserto. Então, eu gostei daquele sonho ali. Tipo, fui fazer a coisa, não deu certo, e eu pedi o quê? Ajuda. Não fui ser independente, né? Eu não lembro se tive alguma coisa em relação à vida, mas eu me lembro que olha só, Deus está me ajudando, eu estou conseguindo chegar onde Ele quer. Outra coisa, eu estou trazendo assim, eu nunca conversei com ninguém sobre isso. Como eu Certo. tenho. Não, um outro ponto agora. Como eu tenho entendido que nosso Deus é atemporal e Deus vê as coisas presente, passado e futuro ao mesmo tempo, tanto Ele pode nos mostrar coisas do futuro, como do presente, agora que eu dei exemplo para concerto, como também do passado. E andei fazendo renúncias e tendo muita cura, muita cura. Eu andei sonhando muito ultimamente com situações do passado mas revertidas. Não sei se o senhor entende. Sim, sim. E aí eu entendi, nossa, essa parte aí o senhor me consertou, que legal. Um exemplo, assim, uma situação muito pessoal, só vou dar uma resumida. Sei lá, colegas de trabalho que me tratavam mal, ou não me entendiam, ou deu alguma coisa errada, eu vim e sonhei que nós estávamos todos bem, nós estávamos todos trabalhando, então houve um conserto daquela situação para mim, assim, nossa, que legal, que lindo. E o último, de batalha espiritual, esse é o testemunho. Eu geralmente não sou de sonhar com inimigos, coisas assim, mas quando vem uma intervenção assim, eu tenho que levantar, acordar, oro pela casa inteira, oro por tudo. E ontem foi assim, ó, foi a primeira vez que eu sonhei com uma luta, sabe aquela luta de sumô que você agarra o braço assim do lutador? Sim, sim, sim. Foi muito forte. Falei, nossa, chegou a doer meus braços e eu clamava sangue de Jesus e Jesus até porque não, Deus é poderoso sobre toda a terra e sumiu. Falei, nossa, como tem, né? E Deus me deu esse direcionamento de orar, de orar, não, de louvar, declarar que Ele é Deus, declarar que Ele é Senhor. Fui por toda a casa fazendo isso. Eu estava até ouvindo o apóstolo Joseir, deixei ele falando lá, botei mais um louvor, declarei Apocalipse bem alto, até que veio uma alegria no meu coração. E hoje eu fui ver, tinha entrado um vírus no meu celular, e esse vírus podia entrar nas minhas contas e tirar tudo. É claro que me apavorei, né? De oração para todo mundo. Fui correndo consertar e deu tudo certo, né? E aí, aqui que eu vi,
Quando eu vi aquela alegria do louvor, eu vi, Senhor, eu vou considerar que foi uma luta já está vencida. O inimigo veio, você permitiu que o Senhor permitiu que eu visse uma tentativa assim, mínima assim, dele, e ele foi derrotado em nome de Jesus, e meu coração não ficou normal, seria me apavorar, né? Liguei para o gerente da conta, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Porque eu houve no passado, né? Eu houve invasão da minha conta, a Shopee tirou dinheiro, a Shein tirou dinheiro, várias coisas, e o senhor está me consertando agora na parte das finanças. E essa parte era muito importante, eu ter essa segurança de confiar no Senhor, de que Ele me protege, Ele cuida de mim e tudo. Então, desculpa a longa conversa. Benção, testemunho edifica muito, viu, gente? Testemunho, ele tem um poder de ativar novamente essa expressão dos milagres aí, né? Tanto para a pessoa que está contando, quanto para a pessoa que está recebendo, né? Ou está ouvindo. Ativa essa esperança aí. Então, nunca deixe de testemunhar, seja na sua igreja local, seja na internet, seja, lógico, irmãos, na internet, muito cuidado, né? Porque sair contando a vida para quem não pode ter acesso, né? De alguma forma, trabalhar contra, né? Certo, gente? Ficou bem explicadinho? Pastor, Sim, me lembrei de uma coisa. Isso que o senhor acabou de falar, para quem que você ia pedir ajuda. Então, eu pedi ajuda para o grupo, né, de intercessão, porque tem uma hora que o povo não... Como é que eu vou lhe explicar? Em vez de lhe ajudar, por exemplo, se eu fosse contar para amigas minhas aqui de Porto Alegre, direto, disso tudo, elas iam trazer palavras de, tu é medrosa, tu é isso, entendeu? Então, sim, sublinhando o que o senhor falou, se você estiver em perigo, tem que orar e ver quem o senhor vai te dar para te ajudar na intercessão e te dar um salto para frente. Sim. Eu já quero testemunhar com a Jéssica, que está aí. Eu falei, Jéssica, estou orando por ti agora, e já me trouxe uma palavra de fé. Glória a Deus. Amém. Ai, que benção. Glória a Jesus. Benção, gente. Vamos orar, né? Deus mover. Obrigado por compartilhar, Cláudio. Obrigado, irmãos. Eles ficaram até o final. Deus venha abençoar poderosamente. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui, e pedir para que a presença do Senhor, Pai, venha de uma forma muito forte, abençoar, Pai, a vida de cada um que está aqui, Pai, de uma forma poderosa. Que o Senhor, Pai, possa gerar cada vez mais força, maturidade, entendimento, que a Shalom do Senhor possa vir sobre a vida deles. Quero profetizar no nome poderoso de Jesus Cristo. Que cada um aqui, Senhor, tenha sonhos de cura, sonhos de purificação, de libertação, sonhos confirmando o chamado, sonhos, Pai, de advertência caso haja algum perigo iminente. Senhor, sonhos falsos, eles sejam, Pai, blindado contra toda interferência maligna nas áreas, Senhor, onde há fragilidade ou abertura da alma. Senhor, em nome de Jesus, que todos os sonhos de enfermidade, toda a expressão, interferência, Pai, no corpo, seja quebrado em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que temos os sonhos químicos, que o Senhor, Pai, venha trazer um refrigério, uma cura, uma restauração. Nós oramos, Senhor, que esses sonhos de autoconhecimento, para que os nossos irmãos possam saber onde que eles se encontram espiritualmente. Senhor, sonhos de coragem, sonhos de correção, sonhos de direção, sonhos de promoção, sonhos proféticos.
Pai, visões proféticas, sonhos proféticos, sonhos de guerra e batalha espiritual, que o Senhor possa fazê-los mais do que vencedores, e principalmente, Senhor, atentos a essa diferenciação para que eles possam discernir e serem rápidos na ação e na resolução de cada uma das demandas que eles têm na vida, no ministério, na família, na sua fé, em nome de Jesus. O Senhor, Pai, com o teu Santo Espírito, possa trazer paz, shalom, possa trazer, Pai, as virtudes e o poder no nome do sangue de Jesus. E tudo aquilo, Senhor, que precisa de ordem, tudo aquilo que precisa de organização, possa ser estabelecido e possa ser constante pela presença manifesta do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.